boa tarde. Estou passando aqui hoje com a pastora Mari. É um prazer muito grande estar aqui nesse podcast, pastora, que há tempos estamos no planejamento e hoje, até que enfim, conseguimos estar aqui. Então, hoje o nosso tema, como a gente já tinha conversado sobre o discipulado, né? Quero me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Zilda Anabel, tenho 50 anos, sou mentora de mulheres, há bastante tempo trabalho com o Ministério de Mulheres e agora há 2 anos que eu sou presidente do Ministério Mulheres de Fé. Então, eu creio, né, que o meu chamado é para estar aqui, como a pastora falou, né, sendo serva do Senhor, atendendo a ordem dela, a ordem dele, atendendo o chamado dele e estar aqui esclarecendo algumas coisas sobre esse tema tão importante como o discipulado. Muito importante para mim. Eu escolhi esse tema aqui porque é algo que eu amo estar fazendo. É o que eu faço no dia a dia, desde que eu levanto até a hora que eu vou dormir e de madrugada. Então eu convidei aqui a pastora Mari porque eu sei que ela vive o discipulado. Então eu gostaria, pastora, queria que você fosse bem-vinda aqui. É um prazer te receber aqui no podcast da ZildaCast. E queria que você falasse um pouquinho, pastora, sobre você. Sobre um pouquinho da tua história, para a gente poder... Eu sei que muita gente te conhece, mas para quem não te conhece, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque a cada dia que eu convivo com a pastora Mari, a cada dia que eu conheço ela, todo dia eu aprendo algo novo. Né? Eu aprendo ali o exemplo da humildade, do bom pastorado, do envolvimento dela realmente com as pessoas. E no meu coração, o verdadeiro pastor, né, tem a ver com a pastora que está ali assim, junto com as suas ovelhas o tempo todo. Não importa se é na igreja ou em que local que seja. Eu conhecendo um pouco agora da rotina da pastora, eu vejo o quanto ela se dedica o tempo, bem dizer, integral às pessoas. Então, pastora, fale um pouquinho aqui para nós, que a gente quer... Até eu quero te conhecer um pouquinho melhor, né, da tua história, da tua origem ali, quanto tempo que você já está aqui nos caminhos do Senhor. Bom, primeiramente, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. E quero dizer, Zilda, é um privilégio estar aqui. É a primeira vez que eu participo no podcast, mas sempre tive esse desejo no meu coração. Zilda, você é muito bondosa. Você é muito boa. A gente já tá... Eu me chamo, né, a Mari, a pastora Mari, assim que eu sou conhecida. Meu verdadeiro nome em documentos, Zilda, é Maria. Oh, não sabia. É Maria. Mas uma outra ocasião de testemunho sobre meu nome. E daí alguém vamos dizer assim, me consagrou a Mari. E eu fiquei por Mari, sou Mari. E às vezes eu brinco com as pessoas que se procurarem a Maria em Porto Belo não encontra. Pode achar outra Maria, menos essa. Porque eu sou a pastora Mari. E eu sirvo a Cristo desde os anos 90. Nossa. Eu cheguei, caminhei no ano 91, eu já estava sendo discipulada para o batismo. Oh, que bênção. Já fui discipulada para o batismo. Em 92 eu desci as águas, botei minha vida no altar, né? Aqueles acertos que a gente tem que ter, né? Os concertos. Sim. E aí começou uma missão, né? Eu então desde bebezinha na fé
Eu sempre falo isso, né? Na minha infância, sempre foi esse amor por Cristo que brotou no meu coração. E é claro que isso é obra dele, ele que nos coloca esse amor. O amor de Cristo, Zilda, nos une. Sabe? O amor de Cristo nos une através da palavra, através da comunhão, da unidade, né, em Cristo. E a gente aprende. Eu vim de um histórico muito pesado na minha vida, né? Eu tive uma infância muito dificultosa, porque eu fui deixada para trás, né? Eu já comentei algo sobre isso. Sim. Até meus 22 anos eu me senti rejeitada, eu tinha uma dor, né? De um abandono de pai. E ali começou um procedimento doloroso. Então, assim, eu tive meu avô, que era para mim minha referência de pai, de avô, né? Aquela figura masculina que é tão importante na vida do filho, da filha, né? Olha, como essa figura É muito importante. A figura da mãe, né? Mas o pai, ele... Então, eu cresci. E aí, depois, com o passar do tempo, eu me casei, né? Eu hoje estou com 56 anos. Nossa. E já sou avó, né? Tenho 3 belos Somos avós! Eu tenho, né? Meus filhos, graças a Deus, são discipulados, né? Tem um que está afastado dos caminhos, mas Deus está trabalhando nessa área e eu acredito que virá. Em nome de Jesus. E eu vou te falar algo, Zilda. Nós estamos num tema muito importante hoje. E hoje eu paro para pensar diante desse tema. Como foi importante o discipulado na minha vida. Olha, você vê, porque o discipulado vem... Nos disciplina. Nos disciplina e vem ao longo da nossa história. Até que a gente vai estar falando, né? Começando aqui no tema, que vem de lá de Jesus, porque é uma ordem dele. E para quem não sabe, Zilda, que me vê sempre sozinha por aí, eu sou casada. Eu também, eu sou casada, quase há 40 anos já. Né? Deus, assim, me abençoou. Meu esposo, né? É o meu esposo da mocidade. E estamos aí até a hora que Cristo, né, nos chamar. E é um grande companheiro, tá sempre junto, faz parte, né? Eu sempre falo pro meu pessoal lá da igreja, o povo, que meu ministério não seria completo sem ele. Né? Não estaria no lugar que eu estou, né? Porque é uma parte... E também, eu e ele, assim, temos uma caminhada em Cristo só com diferença de meses. Então. Diferença como de a importância da caminhada juntos. Então, assim, eu cheguei primeiro em Cristo, Pastora. De uma vida totalmente destruída, né? Quero, assim, rapidamente falar. Quando eu comecei a conhecer, comecei a ser discipulada, né? Porque a hora que você começa a evangelizar alguém, chamar alguém para conhecer o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, você já começa dentro de um ensinamento. Sim. Então, eu cheguei... na época, eu tinha me deu um problema visual. Sim. E eu tive uma deficiência física. Perdi a visão. Foi perca total. Sim. E foi desenganado pela medicina na época, em Foz do Iguaçu. Mas Jesus, ele tem um plano divino, né? Ele sempre tem algo especial reservado para aquele que crê, para aquele que confia nele. Então, através do evangelismo, a palavra foi entrando e a fé foi surgindo. Então, quando eu cheguei até a casa de uma discipuladora, foi, na época, essa missionária, mulher de Deus, ela orou por mim e eu saí da casa dela curada. Glória eu cheguei carregada, eu cheguei destruída, a dor que invadiu a minha
A minha vida era terrível, porque não era só uma perca visual. Eu tinha uma dor muito intensa, 24 horas. E ali Jesus me deu a cura. Então eu conheço um Cristo, Gilda, que abre o olho do cego. Oh, entendeu? Eu aprendi conhecendo esse Cristo, que ele faz o impossível se tornar possível. sim. E é ali que começou. Então, eu tenho, assim, para a glória de Deus, eu tenho uma bagagem, vamos dizer assim, né? Do que eu fui antes e de que sou hoje. Em Cristo. Sim. Então, até foi por isso, né, que eu senti muito no meu coração de estar te convidando aqui para a gente ter essa conversa aqui, que tem tudo a ver com você, né, pastora? Desde a época que você começou, que há muito mais tempo do que eu, e como eu sempre digo, eu gosto muito de aprender, né? Então, você tem que ter a humildade de você aprender e com pessoas mais experientes do que você, porque, que nem eu, faz 8 anos que eu estou nos caminhos do Senhor, né? Então, é muito, é pouco tempo, mas para mim é muito, porque nesses 8 anos eu vivo intensamente para Jesus, né? Então, esse tema, para a gente, sem mais delongas, para nós entrarmos, quer dizer, nós já introduzimos, porque a nossa vida na parte cristã já começou com o discipulado. Verdade. Né? Então, eu vou entrar na palavra, porque o que nós falamos, né? O chamado que Deus nos deu é que nós fôssemos discípulos dele. E nada melhor do que a gente entrar aqui direto na palavra. Então, hoje nós vamos estar falando de discipulado, que é nada menos do que a grande comissão. Verdade. A grande comissão que Deus deu a ordem antes dele ir para o céu. Então, diz aqui em Mateus, né, 28, 16, eu vou começar do 16 para a gente até o 20, né? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se, falando-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha que tremendo, pastora, a ordem que ele nos dá, né? E tem uma outra tradução também da Almeida, da outra Bíblia que eu tenho, da Almeida atualizada, que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é ide? É uma ordem para ir. Hoje, né? Ir, para sair de onde a gente está e ir ao encontro das pessoas, né? Então, nessa partezinha, pastor, eu vou introduzir, né, o meu entender dessa parte da grande comissão, para nós nos estendermos, né, na parte do discipulado da vida real do dia a dia, né? Então, nessa parte da grande comissão, foi mencionada por Jesus, pastora, você sabe melhor do que eu, em 4 evangelhos, né? No de Marcos, no de Lucas, no de Jó e em Atos. Então, é incontestável, né, pastora, a ênfase absoluta, né, que Jesus quis dar sobre a grande comissão. Né? Antes de voltar ao céu, ele comissiona a sua igreja a fazer discípulos de todas as nações.
Né? Então, nós não temos dúvidas nenhuma, lendo essa parte aqui da palavra, que a igreja é o método de Jesus para alcançar o mundo. E eu creio, né, que é incontestável, porque o propósito de Deus é o evangelho para todo mundo, né? Por toda a igreja, em todo mundo, e em toda criatura. Não é para um, né? Concorda comigo, pastora? Não é para um, não é para outro. Nenhum de nós, é isso que eu gostaria de enfatizar e que eu tenho no meu coração, pastora, porque eu vivo para o discipulado. Eu adoro todo dia. E se eu não tenho alguém para discipular que vem até mim, eu acho alguém. Então, eu nunca fico sem um atendimento, porque eu tô sempre ali, que eu tenho o maior prazer ali de estar encaminhando uma pessoa para Cristo. Né? Então, nenhum de nós tá dispensado de estar fazendo esse discipulado. Deus comissionou toda a igreja. Né? Então, hoje eu quero enfatizar aqui que o Senhor nos alistou na maior missão de resgate do mundo. Agora você daí já vai falar para mim, né, pastora? Porque falar de Cristo é levar a luz para onde que tem trevas. Anunciar o evangelho é arrebatar alguém do fogo, que não destrói apenas o corpo, mas a alma também. Né, pastora Mari? Então, para você, pastora, né, depois de nós ouvir que é uma grande ordem dada para a igreja e que a gente sabe que não é tão obedecido. Qual o conceito, pastora, que você pode passar para nós do discipulado do dia a dia, da vida real? Não o que é falado numa teoria, que é diferente uma teoria do que nós estarmos no campo, no dia a dia. Né? Então, para você, pastora, que é todo esse tempo faz, o que é para você o discipulado? Bom, voltando em Mateus ali, né? A palavra vai falar que Jesus deu uma ordem, mas antes de ele dar uma ordem de ir para todo mundo e pregar o evangelho, enfim, né? Antes do ide, ele discipulou. É interessante que, meditando para a palavra, Jesus discipulou 12 pessoas. 11 foram os que pegaram esse ensinamento e praticaram. Porque, como tu disse, não é só a teoria, é a prática. A palavra do Senhor, dias atrás eu comentava, né, dentro de um discipulado, que com Deus, Ele bota nós na prática. Então, eu não posso contar algo para ti só na teoria. Eu tenho que ter a prática. E dentro da prática do discipular, alguém, e esse alguém praticar o que aprendeu, vai surgir um efeito tão grandioso, porque, Zilda, é interessante. Mas você é tão pequena, né? Nós duas aqui estamos dentro de Porto Belo, nem saímos muito fora, né? Nem saímos, assim, vamos dizer, né? Não temos essa saindo pregar em grandes igrejas ou saindo para grandes lugares. Mas eu acredito que a gente já alcançou muitos. Por quê? Se eu te discipulo e você pratica, você vai alcançar outros. E os outros vai alcançando. E há aqueles que se dedicam como Zilda. Não é o tempo de fé, gente. Não. É a prática. É 8 anos, mas eu acredito que esses 8 anos, vamos tirar aí 6 anos, né? 2 anos tu foi sendo discipulada para discipular. Foi. Né? Hoje você está discipulando e às vezes você discipula
uma pessoa e essa pessoa vai discipular 15, 20, 30 ou mais. Então, é contínuo. É contínuo. Agora, tu para pensar quantos são abrangidos. Porque muitos... a palavra de Deus, ela é muito precisa. E o interessante é o que tu leu ali, o que tu já citou, é que Jesus disse, eu vos dou poder. Você vai ver em Marcos 16, Jesus dizendo para os discípulos, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Olha, já abrange o universo todo. E toda criatura que ele fala, não é você ir para um grupo específico. Não. Você, eu estava lendo até uma especialização. Você não precisa fazer um seminário para você discipular. Você não precisa ser mestre em teologia para você discipular. Porque o discipulado começa ali dentro da nossa casa. Desde que você acorda. Principalmente a nossa casa, a primeira igreja. A primeira igreja. Desde que você acorda, você já começa o teu discipulado ali. Por isso que ele diz a toda criatura. A toda criatura. Porque você começa desde que você vai ali da tua casa, o teu marido, os teus filhos. Aí você vai pro teu trabalho. Aí você encontra pessoas na rua. Aí você tem os teus vizinhos. Aí você tem teus amigos, teus colegas. E então, isso é algo que já tá em nós. Já tá em nós. Só que, às vezes, eu tô abordando esse assunto aqui porque não há, às vezes, um entendimento tanto nessa parte. Porque você acha que eu discipulo, né? Se eu discipular, pastor, eu sou um discípulo. Não é a ordem de Jesus? Para ser um discípulo. Que nós somos discípulos de Jesus. Formando outros discípulos. Discípulos de Jesus formando outros discípulos. Agora, se eu sou um discípulo e discipulo outro discípulo, e esse outro não quer fazer o discipulado, ele pode ser considerado discípulo? Se ele não quer continuar o trabalho do discipulado, que é uma ordem de Deus, que é a autoridade máxima? Eu faço esse questionamento, porque eu também não tinha esse entendimento, sabe, pastora Mari? Então, até eu não entendia. Mas depois que eu comecei a estudar mais, eu vi que o quão edificante é. Quando que eu tinha o PG na minha casa, aquela reunião que na minha igreja é PG. Às vezes na tua é célula, no outros, tem outros nomes. Pequenas reuniões. Pequenas reuniões. Poucas pessoas, mas... ali onde que a gente tem um cuidado ali. Mas da mesma forma, pastora, eu tive a percepção que ainda não é o suficiente. Quando que eu comecei a fazer o discipulado 1 a 1, eu percebi a diferença na caminhada. Mesmo a pessoa indo para a igreja, indo no PG, eu vi que o discipulado era um trabalho árduo? Você já ouviu falar da pessoa que diz assim, não, eu não vou discipular porque eu escuto toda vez a mesma murmuração. Não é isso que muita gente diz? Eu escuto sempre a mesma conversa, sempre a mesma murmuração, sempre, toda vez a briga em casa, ele nunca muda. Mas é que muita gente confunde, né, discipulado com uma murmuração. Porque discipulado não é apenas você só conversar com a pessoa. Né? Vai algo muito além disso. Porque no meu discipulado que eu faço, tem palavra, tem estudo, e uma coisa principal que até eu quero que a pastora comente sobre esse ponto agora. A gente tem que pagar um preço muito alto para discipular. Porque para discipular, você tem que ser um discípulo. E a pessoa tem que enxergar Cristo em você.
Aí muita gente não quer fazer o discipulado, por quê? Porque, na verdade, não é um discípulo de Jesus. Não é um discípulo de Jesus, porque ainda ele não conseguiu refletir essa imagem de Jesus nele. Então ele teria que pagar um preço muito alto, porque Jesus pagou um preço muito alto morrendo na cruz, derramando o sangue dele ali na cruz para o perdão dos nossos pecados. Ele pagou um preço muito alto para depois ter essas testemunhas que ele deixou para continuar o trabalho dele. E às vezes nós não queremos pagar o preço. Não é verdade, pastora? Então, você que é a líder, né, líder da igreja, e eu digo pastora. Porque sabe que eu sou do tempo antigo, pastora? Eu tenho que falar aqui porque é algo que eu tenho no meu coração. Aí tem no meu coração ali do pastor, o pastor Luiz, ali que é da minha igreja, que foi ele que trocou uma mentira. Ele foi ali, trocou uma mentira na minha mente por uma verdade. Trouxe a verdade. Então eu tenho uma gratidão. A verdade te libertou. A verdade me libertou. Ele é da verdade que liberta e a verdade me libertou. A verdade E eu vi o exemplo que eu vi, toda a história dele. E depois, quando que eu te conheci, eu achei similar. Porque hoje em dia nós temos grandes mestres. Então, mas pastores mesmo, né, quase acabando aqui o nosso podcast, tem grandes mestres. Até eu tenho muita admiração para grandes mestres que nós temos, mas pastores, aqueles que vão a campo, que não estão só no púlpito, que não estão só na igreja. Quando que eu vejo, eu acho algo assim extraordinário, porque eu creio que quase não existe mais. Não é mesmo, pastora? Então, quase finalizando... Nossa, foi tão rápido. Passou. Não é mesmo, Passou. gente? Foi tão rápido demais. Que nem a metade do que a gente queria estar abordando a gente conseguiu, né? Mas eu quero que você faça, pastora, ali uma parte de finalização, da gente finalizar. E eu faço as minhas considerações finais para que a gente possa dar o último entendimento. Bom, Zilda, falando de discipulado, né? Discipular. O ser discipulado. O discipulador, ele precisa entender uma coisa, né? Nós, independente de ser pastor, independente de título, tá? O discípulo, ele precisa entender uma coisa, ele precisa ser liberto para libertar. Ele precisa ser curado para curar. E ele precisa aprender o que é amar. O amor de Cristo. É o amor de Cristo. É o amor de Cristo. Eu sempre falo assim, o amor de Cristo nos uniu, né? Porque se nós não tiver amor, como teremos paciência em discipular? É o amor. Minha visão, meu raciocínio de ganhar almas, vamos falar assim num linguajar bem simples, popular. Isso, do ganhar ganhei vidas. Tantas almas, olha, ganhar uma alma não é só levar ela a um evento e essa pessoa aceitou Jesus e deixaram ela no esquecimento. Para você dizer que ganhou uma alma, você tem que fazer dela o discípulo. Fazer ela enxergar ela tem que ser discipulada, né? É como um exemplo, até para uma área profissional, como que um doutor, vamos dizer, um doutor, um médico, ele vai dizer que ele é médico se ele não foi instruído. Teve quem instruíram. E como ele pode dizer que ele é um médico profissional se ele não praticou? Se ele não praticou a medicina, né? Se ele não teve foi lá fazer a cirurgia. Fazer um cirurgião. E, enfim, ele para dizer, eu sou um bom profissional, ele precisa exercer aquilo que ele aprendeu, botar em prática. E o discipulado não é diferente. É como tu disse, a pessoa que vai ser discipulada, ela precisa ver algo em nós.
E aí entra um versículo que me chama muita atenção, que parece que fica fora, mas não. É quando Jesus diz assim, ó, que nós precisamos negar nós mesmos. Negue a si mesmo. Renunciar o meu É uma velho renúncia. eu, aquele conceito religioso. Eu acho que é assim. Não tem eu acho para nós, é a palavra. É a palavra. É a palavra. Tá dentro da palavra, não tem como eu sair fora. E se eu sair fora, eu tenho lá né? Eu já tenho dentro da palavra uma sentença. Nossa. Entendeu? Para quem conhece, sabe que não dá para diminuir nem para acrescentar. Né? É o que tá, É o que tá, é escrito. o que é, não dá para mudar a palavra de Deus. Quem vai mudar essa palavra? Se a palavra é dele. E a palavra de Deus é a verdade. O que é a verdade? A verdade te liberta. É como tu disse, o pastor destruiu uma mentira, te trazendo uma verdade, mas a verdade de quem? Né? A verdade em Cristo, de Cristo pela palavra. Né? Então hoje você caminha firme, segura, dentro de uma verdade. E o interessante é que para nós discipuladores ou missionário, evangelista, não importa a colocação de título que foi colocado, nós somos ensinadores. Somos ensinadores e em toda maneira de viver. Tem pessoas que às vezes eles olham pra gente e eles seguem a Zilda, seguem a pastora Mari. Né? Eles ficam procurando na gente algo que eles venham a se espelhar. E quem é o verdadeiro espelho? Cristo. É Cristo. É Cristo. O que é ser um discípulo? É seguir as pisadas do Mestre. E estar disposto a pagar o preço, como já foi falado. Que preço é esse? O preço da renúncia. Renunciar não é tão simples assim. Não é. É difícil. A renúncia é difícil. Para mim, estar hoje na posição que Deus me chamou, eu precisei trabalhar o eu aqui. Eu tive que renunciar para lá na frente eu não retroceder. Entendeu? Então, precisamos entender que quem discipula... A Bíblia até dá um parecer para nós, né? Que dentro de Coríntios, né, que fala sobre os dons, ele qualificou cada pessoa para uma situação, né, vamos dizer, com os dons espirituais, outros com talento, né, e enfim, mas o que nós precisamos também não esquecer que o essencial é ter dentro do discipulador os frutos. É isso. Os frutos. Por isso que não é simples assim. E um do primeiro fruto, que está em Gálatas 5:22, para o discipulador, é o amor. É o amor. É o amor. Tem que ter amor, tem que ter alegria, né? Tem que ter fé, o prazer, a comunhão com Deus. Isso, ele tem que ter. Ele tá alicerçado em Deus também. Ele tem que estar mais alicerçado ainda. Para poder. Porque quem que a gente discipula? Primeiro, como que eu posso dizer? São os bebês espirituais. Então, pastora, eu tenho E é uns bebês que dá trabalho. Então, o que... Quando não existe o discipulado, aqui pra gente poder estar concluindo, o que a igreja vai fazer com os bebês? Tem que trazer. Os bebês espirituais. Tem que trazer para alimentar com leite. Como a Bíblia diz, então, depois vai trocando a refeição, dando uma comida mais sólida. Até chegar à maturidade, Até ele chegar à maturidade. Então, aqui, concluindo, existem duas implicações nessa grande e importante comissão que Deus nos deu. É que nós temos que, né, ir fazendo discípulos em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, nós precisamos conceder a ele a integração do novo convertido. Nós precisamos... Por quê? Quem batiza é a igreja. É a igreja. Né? Então, somos nós. E quem cuida é a igreja. É a igreja, né? Então, o ponto inicial de tudo, a gente vai levar ele até o batismo,
né, que é o ponto inicial, aonde que ele é introduzido numa família de fé, né, aonde ele se identifica com a igreja, né, então nós temos uma ordem também, ensinando-os, fala na parte, ensinando os novos convertidos, ensinando, mas não só aquela parte superficial, né, pastor? A ele realmente caminhar nos caminhos do Senhor e ter o principal do discipulado é que a gente possa, que eles atinjam a maturidade espiritual para daí caminhar com as suas próprias pernas. Na nossa igreja, né, que eu congrego na Igreja Apocalipse, a gente tem toda segunda-feira o discipulado. Toda segunda. Então, a gente tem visto, assim, um agir de Deus não só no que eles aprendem, mas o que eles estão vivendo. Sabe? Vivendo o sobrenatural de Deus. Então, para a glória de Cristo, Jesus não mudou. Jesus continua curando e ensinando nós a curar. Sim. Porque ele nos deu uma ordem, lembra? Sim. Colocar as mãos sobre os enfermos serão curados. No meu nome. Então, ele nos deu uma autorização. Toda autoridade. Toda autoridade. E nós somos mulheres de autoridade. Ele nos deu as armas. Nos deu as armas para a gente ferramentas. Tá. Então, quando ele nos deu autoridade, então autoridade nós temos para ensinar. E falta? O que nos falta, então? A obediência que muitos não querem. Então, nos falta. Ele nos deu as ferramentas. Tá acabando o nosso tempo, infelizmente. A moça já fez sinal aqui 2 vezes para nós. Tá, sabe, pastora? Então, ele nos deu toda a autoridade, né? Ele nos deu as armas. Ele nos deu uma ordem. E o dever de nós como igreja é a obediência. E acolher, né? E a igreja acolhedora. Então, pastor, eu quero te agradecer. E por nós ficaríamos aqui a tarde toda, porque é um assunto que eu teria para ficar um mês falando aqui. Tantos testemunhos que a gente tem de pessoas que caminharam no discipulado. Até eu ia contar aqui, mas como não deu, numa outra oportunidade a gente vai estar falando. Né? Em nome de Jesus. Discipulado nós conta. Então. Eu peço, então, pastora, que vamos estar orando rapidamente para encerrar. Vamos nos dar as mãos aqui. E vamos agradecer, né? Vamos agradecer. A gente, na verdade... E orar para aquele que está em casa. Agradecemos, né? Essa equipe maravilhosa, né? Que estão nos auxiliando, nos ajudando. Sim, então, oremos, querido Deus e Pai. Sim, Pai. Te dou graças, Senhor. Sim, por esse Jesus. Pequeno espaço, esse tempo. Glória, Senhor. Talvez, Pai, nós não falamos o que precisávamos falar, não deu tempo, mas nós te somos gratos. Sim, Jesus. Peço que o Senhor alcance o coração do discipulado. Sim, alcança Pai. A vida daquele que está ouvindo, Pai. A Tua palavra diz que nós precisamos Pai. Crescer. Crescer em graça e conhecimento. Sim, Jesus. Senhor, e através do ensino da Tua palavra também Senhor. ela nos ensina, nos alimenta e nos fortalece. Sim, Senhor, Pai. então eu peço que o Senhor fortalece a Zilda e toda a igreja, Pai, que estiver disposta ao ID. Que o Senhor tome em Tuas mãos, agraciando com Teu poder, a Tua glória. E abençoamos também, Pai, esse que está no seu lar. Que sejam abençoados. A mulher que está nos ouvindo nesta tarde, neste dia, à noite. Que sejam alcançados, Pai, por um interesse de conhecer e conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. E a Tua palavra nos completa, dizendo, se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente somos livres. Livre, Pai, para ensinar, livre para praticar e te obedecer. Pai. E assim te damos graça por este momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.